Olá meus amigos, olá minhas amigas, aqui quem fala é o Arlington do Movimento Avança Nordeste, tudo bem? Hoje eu vou dar um recadinho bem rápido, que é a respeito de 3 eventos que nós vamos realizar em Fortaleza, em Natal e em Guarabira. O nome do evento é A Nova Direita e os Desafios para 2019. A direita chegou ao poder e nós vamos debater o que fazer agora, né? Como vai ser a nossa atuação dos movimentos de rua, da direita em si, em relação a, por exemplo, criticar o governo sem sabotá-lo. Como nós vamos lidar com a narrativa da esquerda, que a esquerda vai vir com tudo para cima, né? Como já fizeram com a questão do Mais Médico. Criaram a narrativa que ia acabar o mundo, que todo mundo no Brasil ia morrer porque não ia ter médico, mas ficou provado que foi o contrário, né? Rapidamente o governo conseguiu reverter a situação, tentaram botar na conta de Bolsonaro, só que Bolsonaro não estava fazendo nada demais, a não ser reivindicando os direitos dos próprios cubanos, né, dos médicos cubanos, como também do governo brasileiro. No final, apareceu médicos brasileiros suficientes para preencher as vagas, alguns cubanos também quiseram ficar e tudo ficou na mais perfeita paz. Então, como nós vamos lidar com essa situação, né, de ter um governo de direita, ter que criticá-lo, nenhum governo é perfeito, mas sem destruí-lo, sem destruir as ideias da direita, sem sabotar, e ao mesmo tempo como nós vamos lidar com essa narrativa, o embate de mídia, essas coisas todas. E eu vou passar aqui agora a data, né, e o local de cada evento. Em Fortaleza vai ser dia 8, lá no Café Patriota. Um dos palestrantes que vai compor a mesa sou eu, o outro é o Fred, né, o Fred Bezerra, e o mediador vai ser o Felipe, né, Felipe Gomes, um dos nossos coordenadores lá em Fortaleza. Em Natal vai ser no dia 14, na outra sexta, vai ser no Espaço Webs, e a mesa vai ser composta pelo Dr. Daniel Barros, professor Daniel Barros, pelo Eduardo Passaia, grande amigo meu, e Arthur Dutra vai estar fazendo a mediação. Já no outro dia, no sábado, dia 15, vai ser a vez de Guarabira, né? Vai estar o Dr. Verton, né? O Diego do Sol, e o Vitor Cavalcante vai ser o mediador, um dos nossos coordenadores lá em Guarabira. E na manhã de hoje, Eduardo Passaia, um dos nossos palestrantes aqui em Natal, foi divulgar na rádio o evento. E vamos colocar aqui no final do vídeo para vocês assistirem, bem legal, ok? Antes de encerrar, gostaria de pedir a você que não é inscrito se inscrever, compartilhar o vídeo também, ativar o sininho, comentar e por aí vai. Ok, meus amigos? Fica aí com o vídeo do Eduardo Passaia na entrevista da Rádio Cidade. Buenos dias, bom dia a todo mundo, bom dia ouvintes, bom dia Alex, bom dia Gênero. Bom dia, Eduardo, bom dia. Que evento é esse que você vai participar? Então, rapaz, tem um grupo no Nordeste inteiro chamado Avança Nordeste. É um grupo regional, né? Mesmo focado no Nordeste, um grupo de liberais, de direita liberais, e que fazem vários seminários, vários talks e algumas palestras abordando os assuntos, né? Assuntos político, econômico e tal, exatamente. E aí eu fui chamado para esse dia 14 de dezembro. Você fala sobre o quê? Vai falar sobre o quê? É onde o evento? Me pegou. Esqueci o nome. Tá aqui. Espaço, Veja aí. tem aqui, Espaço EBS. Isso. É bem pequenininha a letra. É em Petrópolis, né? Avenida Rodrigues Alves, Exato. 433 Petrópolis. É ali perto do Unimed, O nome é A Nova Direita, Isso. como é? A Nova Direita e os Desafios para 2019. Exatamente. Que eu acho que é um assunto que está mais em voga impossível, né? Evidentemente, também vocês vão discutir isso debaixo da perspectiva de um governo de direita, que não é mais, depois de 16 anos do governo de esquerda. Isso. Teremos em 2019 o governo de Bolsonaro. Esse conceito de esquerda e direita. 16 anos em tese, Em tese, né? porque tivemos... E isso é algo que eu acho que a gente deve... Fernando Henrique Cardoso, eu acho que a gente deve discutir isso também, né? Fernando Henrique Cardoso teve mais 8 anos aí para você acrescentar. Exato. Esse conceito de direita e esquerda não é um conceito superado? Eu acho que aqui no Brasil não. Porque Aqui no Brasil eu ainda acredito que não. E eu acho que também no mundo, se você for pensar direitinho, nós temos os antagonismos. Eu acho que as soluções, elas podem não estar nem
na extrema direita e nem na extrema esquerda. Olha, tá 300%, Alex. Não, É não o é centro nem democrático isso. da área. Não é nem isso, não é nem isso. É que eu acho que eu acredito mais é que a gente tenha que ter uma visão um pouquinho mais abrangente, né? Quando se fala em extrema direita, imagina-se logo algo que não pensa em social, não pensa em ajuda. Extrema tem uma desvantagem pelo radicalismo. O que é Exato. extrema, direita ou esquerda? Dos dois lados, né? É. Eu acho Os que extremos se atraem, né? Aliás, tem uma frase muito boa. Que fala- boa, Alex. Os extremos se atraem. Boa. Tem uma frase muito interessante de José Ortega y Gasset, que ele diz o seguinte: ser de esquerda, eu já falei essa frase aqui há uns 4 meses aqui no programa, ser de esquerda é como ser de direita, uma infinidade de maneiras que o homem pode escolher de ser um imbecil, ambas com efeito são formas de paralisia moral. Essa frase é radical, mas o que é que significa? Nos tempos atuais, a grande discussão é o seguinte: você é solidário ou você não é solidário? Perfeito. Porque você pode ser um cara de direita Perfeito. ou ser de esquerda e ser solidário. E pode ser de esquerda, como nós temos visto muita gente aí, egoísta, sacana, desonesto, extremamente perseguidor. Olha, Falando em frases, Ronald Reagan, acho que é de Reagan, né? Essa frase de que ele diz que não existe melhor programa social que o próprio emprego. Claro. Né? Então a gente tem que pensar, você estando de um lado ou de outro, você tem que pensar em como fazer com que as pessoas tenham capacidade de oportunidade de encontrar emprego decente, de uma maneira decente. Evidentemente que isso passa pela educação. Passaia, eu vejo assim, sempre eu tenho comentado isso há muito tempo, 30 anos de coluna de jornal, e eu sempre comento que nós temos 3 cânceres ideológicos no mundo, e são todos extremistas, totalitários e violentos. É o fascismo, Perfeito. é o nazismo Perfeito. e é o comunismo. Perfeito. Esses 3 juntos mataram mais pessoas Perfeito. do que talvez até que a Inquisição E o católica. comunismo mais do que os outros dois juntos, né? Então, se hoje você tem na Europa, por exemplo, vários países, né, onde nenhum dos 3 é permitido se formar um partido baseado na ideologia deles 3, né? Perfeito. Então, em outros você libera um, proíbe 2, libera 2, proíbe 1. Aqui no Brasil é mais ou menos isso. Se né? você bate tudo nos 3, mostra. Aqui é permitido, porque, né? Porque os Não, 3 não é são. permitido você falar em nazismo, você fazer apologia sim, ao não, nazismo, permitido não, né? comunista. Mas o comunismo Então, eu acho que tem que desclassificar os 3. Não pode. Os três são venais à completamente. vida em sociedade. Completamente. E o processo civilizatório. Todos os 3. Aí Pô, quando eu Alex. vejo esses extremos assim, esses 3 principalmente, aí eu que não aconteceu, que sou um ateu, termino batendo palma para os religiosos. Eu vi uma frase de uma figura religiosa, que ele disse: olha, esse negócio de esquerda, de direita, de extrema esquerda, vamos parar disso e vamos decidir o seguinte: ou o cara é de baixo ou é do alto. Eu, na condição de ateu, achei ótima a frase dele. Entendeu? Pra mim Pensar pouco ou pensar bem, né? Do alto e baixo. uma das coisas que eu vou levar ao debate aqui, principalmente, é essa questão de que, falando em direita, a gente primeiro precisa entender no Brasil o que é a direita. Até agora não tá correto. Eu não acredito que o Bolsonaro seja ele a cara da direita. Pode até Não, parecer, eu acho que não ele não é a foi, cara, né? né? Eu acho que ele é um instrumento da direita. Pode até ser um instrumento da direita, mas você pegue as votações dele, votações recentíssimas dele, por exemplo, a questão do cadastro positivo, que seria algo liberal e tão bem falado no mundo, aqui o Bolsonaro foi contra. Entendeu? Então, a gente tem que começar a entender que o brasileiro precisa começar a entender o que é a direita, porque a direita, após o regime militar, ela foi algo quase que proibido. Quem é que lembra do Aécio? Então, Eu acho que peraí, só para botar a disciplina. Defina a direita. Não, eu quero dizer, só O Brasil tem que. seguinte, Peraí. eu O Brasil tem que entender a direita. Deixa ele definir a direita. Eu tenho a direita. Mas eu tô me colocando também na situação de querer entender. Tá. Entendeu? A gente tem que começar a entender o que é a direita dentro do Brasil. Certo. Eu acho que a gente passou muito tempo com a direita sendo demonizada. Direita era xingamento, gente. O que é isso? Entendeu? E se a gente for pensar um dos princípios,
a direita é como a esquerda, né? Você tem vários Não, eu acho que as duas, segmentos, acho né? que as duas têm que existir. Perfeito, as duas têm que existir. concordo. Porque o que eu estou rechaçando aqui no que eu falei antes são os extremos. Perfeito. É a extrema esquerda e a extrema Concordamos. direita. Eu também. Certo? também. A esquerda e a direita tem que existir. Democracia é o embate deles dois. Perfeitíssimo, Certo? E concordamos. você tem o E no centro ali centro, pelo no meio, centro, é. que é o espelho. Agora, a sociedade brasileira é conservadora. E Muito. Bolsonaro, mais do que um espelho dessa sociedade, ele foi a lente de aumento. O Brasil é tão foi a lupa maluco, dessa o sociedade. Brasil é tão maluco que a gente passou 16 anos com um voto no PT, né? Tendo uma sociedade, como você mesmo disse, uma sociedade extremamente conservadora. Mas ao mesmo tempo que é conservadora, eles não sabem a sociedade em si, a massa, o povão, eles pouco diferenciam essas diferenças entre o conservadorismo e é uma palavra que eu nem gosto, progressivismo, digamos assim, da esquerda, né? Há uma mistura muito grande entre a definição sobre o aspecto político e a definição sobre o aspecto econômico. Muito. Sinteticamente, a direita deveria ser aquele segmento de pensamento que defende a não intervenção na economia. A Sinteticamente. intervenção do Estado. A não intervenção do Estado na economia. E a esquerda seria o inverso. Por quê? São liberais. A Né? partir do que a economia, como disse, seria a economia planificada estatal, forma estatal. Focada num ente apenas, o No governo, Estado. né? O E Estado. do outro lado seria a economia livre, como tem nos países desenvolvidos no mundo. Não há nenhum país no mundo que seja desenvolvido que não tenha economia de mercado. Não existe. O livre mercado é basilar para o crescimento, né? Isso não tem muito o que a Então, discussão. É só pra gente dar um mínimo de entendimento pro Apesar de que a gente conhece quando a direita passa a ser um pouquinho totalitarista, a gente começa a encontrar aquele nacional desenvolvimentismo. E que se aí fica semelhante à esquerda, que foi o que você falou, os extremos acabam se... O discurso, não se tem nada juntando, mais né? esquerda e direita no Brasil do que aquele discurso antigo do petróleo é nosso. O petróleo é nosso é a frase que une os dois. Totalmente. Certo? Perfeito. Assim como une os dois, o voto obrigatório. Você já viu algum político de esquerda ou de direita fazer discurso contra o voto obrigatório? Verdade. Os dois estão acomodados São com isso. duas coisas Certo? É bom para eles dois. São duas coisas que eu particularmente sou a favor. Primeiro, voto Livre, voto livre, não obrigatoriedade do voto. E segundo, por que raios eu tenho que estar filiado a algum partido? Eu sou filiado, amo, tá? Gosto de falar, sou filiado ao Partido Novo, mas por que eu preciso estar filiado a algum partido para me colocar à disposição da sociedade? Eu bato nessa tecla há anos. Que Porque democracia é essa? O cidadão que paga imposto, ele não pode ser cidadão secundarizado e ser menor do que um cidadão que está afiliado ao partido. Perfeito. Então o cara que é afiliado a qualquer onda dessa aí, ele não é melhor que eu. Perfeitíssimo. Então o voto avulso, o candidato avulso tem que existir. Exatamente. Independente. O eleitor, ele pode... Eu, por exemplo, eu sou muito mais independente. Eu hoje não tenho... Você não pode dizer o seguinte: qual é a valorização que eu dou aos partidos políticos? Praticamente nenhuma. Eu não vejo nenhum partido que diga esse partido é bacana. Tem uma frasezinha. Depois a gente conversa mais sobre o Partido Novo. Eu gosto do nome, mas tem uma frasezinha, claro. uma frase que eu uso até como mantra. Venho repetindo essa frase há muitos anos na coluna, que é o seguinte: o que é bom para um partido é ruim para o Brasil. Normalmente sim. É o que a gente é acostumado, né? Isso é uma frase arrasadora, mas não é bem assim, né? O Brasil tem um universo de partidos muito grandes e, de certa forma, isso confundiu muito a percepção do cidadão brasileiro sobre a importância dos partidos, sobre a definição política e ideológica dos partidos. Por quê? Porque eles vêm sendo criados, foram criados ao longo do tempo, muito mais para a ocupação de espaço. Perfeito. E para negócios. E não apenas com uma boa finalidade política. Pronto, teve um caso no Rio Grande do Norte agora, o capitão da PM aí que foi eleito senador, sim, Stevenson, ele ficou durante a campanha procurando um partido, os partidos se oferecendo para ele. Ele analisou 6 partidos. Analisou mais. Pois é, mais do que 6. Aí o resultado, porque se você não tem a obrigação de estar afiliado a um partido, desde o começo esse cara já teria sido candidato por ele mesmo. Para mim, que seria correto, seria isso. Mas se ele não porque quer, também é complicado você dizer, o cara tá começando a vida política e está procurando porque você não deveria estar procurando tão dificilmente um partido. Se você tem um conceito ideológico seu, de vida, você já sabe onde querer ir. Aquele partido ali pensa... O estatuto dele é como eu penso. Perfeito. Mas no Brasil não tem. No Brasil não tem isso. Os partidos, como falou em questão de negócio, a gente é acostumado a pensar no partido como negócio na questão eu alugo meu partido para você e tal, mas é mais do que isso.
Se eu fundo o Partido do Bom Dia Cidade, certo? Fundamos aqui o Partido Bom... No outro dia cai mais de 100 pau na conta, gente. No outro dia tá caindo mais de 100 mil reais na sua conta. É famigerado entendeu? Fundo partidário. Quer dizer, é um absurdo. E, aliás, é outra coisa. Qualquer sociedade do mundo civilizado teria combatido violentamente essa coisa do fundo partidário. Claro. Porque você admitir que a eleição seja bancada pelo dinheiro público, 3 bilhões de reais para gastar com a eleição, com os partidos políticos. Existem países... E as pessoas aceitarem isso? Existem países que existe algo parecido como o fundo eleitoral. Mas o fundo partidário, para mim, é uma excrescência. Por quê? Porque faz com que os partidos sobrevivam através do dinheiro público. Quer dizer, não sobrevive através da representação que eles têm com... Para mim é a mesma coisa que sindicato. Poucos têm representação. Tem que mostrar trabalho para poder receber a doação. A mesma coisa que o partido. Mas seria a mesma... eu queria que você falasse mais um pouco aí como é que vai ser desenvolvido esse... Como é a sua participação nesse nesse seminário evento, aí, né? nesse evento? É bate-papo. Totalmente bate-papo. Qual é a linha de comunicação? Você vai falar sobre o que especificamente? Exatamente sobre o que cada um pensa sobre os desafios que a gente tem. Para mim, um dos desafios é esse, é a direita conseguir se encontrar, e E o outro é aprender a se comunicar. Diferentemente da esquerda, e aí eu estou falando com 2 comunicadores, cada um nas suas áreas, diferentemente da esquerda, a direita é uma criancinha com relação a se comunicar, principalmente nessa história de guerra de narrativas, né? A esquerda ela é eficiente demais nessas guerras de narrativas, principalmente através de narrativas falsas. Isso eles aprenderam direitinho, golpe, questão de previdência, questão de teto dos gastos. Você começa a pensar, Moro da CIA e por aí vai. Eles são peritos nisso, né? Enquanto que a gente ainda acho que bate cabeça com relação a isso, né? Eu acho que esses 2 pontos são E aí essenciais. esse evento é aberto? O pessoal... Evento aberto, inscrição pela internet. O pessoal já está até pensando, eu falei ontem com um dos organizadores, talvez mude-se o lugar, porque já tem uma procura muito grande, eles vêm crescendo muito, né? Acho que o interesse nesse tipo de evento e nesse tipo de assunto vem crescendo naturalmente, e eles já estão até pensando na mudança de lugar, talvez, porque lá parece que o lugar cabe em 80, 100 pessoas. Dia 14 de dezembro. Dia 14 de dezembro. Feito o registro, Alex. Obrigado, Eduardo Passaia. Eu que agradeço. Muito bom, Passaia, viu? Agradeço demais. Sucesso lá no encontro de vocês. O Arthur também tá lá, né? Todo mundo lá. Arthur e Daniel Barros. Vamos aos aniversários. Beleza, 6h54. A gente acabou de bater um papo com o Eduardo Passaia, empresário e músico.